amigos do Agropapo, estamos começando mais uma edição do seu talk show digital do Novo Agronegócio, pela AltV, emissora pioneira em streaming no Brasil, AltV, a TV da internet. Nesses tempos de quarentena, como vocês devem ter percebido, estamos fazendo aí nossas edições aí por videoconferência, e nesta edição aí nós vamos tratar aí do cenário aí já pós-pandemia aí no comércio internacional, especialmente para a China. Mas para poder falar com propriedade aí sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o diretor da consultoria Inovásia, Felipe Smoginski, que vai falar justamente sobre um estudo que a consultoria desenvolveu sobre como pode ficar aí o cenário pós-pandemia na economia chinesa e os seus impactos aí para o agronegócio brasileiro. Felipe, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Obrigado pela oportunidade, Ronaldo. Um prazer poder conversar um pouco aí sobre a China e o relatório que a gente acabou de produzir. Muito bem. Até nesse começo, eu gostaria que você pudesse dar um breve perfil aí da Inovásia, como é que é a estrutura aí da consultoria, quanto tempo ela já está operando, por favor. Na verdade, eu, pessoalmente, tenho uma história antiga com a China em particular. Eu era molequinho, assim, 12 anos, 11 anos de idade, nos anos 90, quando o governo Collor abre a economia. Meu pai foi pioneiro das importações, e aí as importações já aconteciam naquela época da China. Foi quando eu tive meu primeiro contato ali com os chineses. Depois fui trabalhar em empresas chinesas, viajar para a China e tal. Fiquei 5 anos numa empresa de tecnologia da China chamada Baidu. E a Inovásia existe há 3 anos, é uma empresa dedicada a auxiliar a companhias brasileiras que querem entender melhor o fenômeno econômico chinês, obter investimentos na China, estudar casos de inovação que vem acontecendo lá. Muitas pessoas reconhecem a China, ou têm uma imagem consolidada de um lugar onde se produz produtos de baixo custo e de baixa qualidade. Isso não é uma mentira, mas é um fato que ficou para trás, né? Uhum. Cada vez mais você tem uso intensivo de inteligência artificial, lojas autônomas, carros autônomos, tecnologias sofisticadas. Então, o nosso trabalho se dedica muito a poder permitir que os brasileiros acessem essa fonte de conhecimento, né? Uhum. E fazer a mão contrária também, Felipe, no sentido de investimentos chineses no setor produtivo brasileiro ou não? Sem dúvida, também a gente tem atuado para atrair investimentos chineses que querem vir para o Brasil. O nosso trabalho principal ele é muito focado no recorte da indústria de tecnologia e internet. Nesse momento específico em que o mundo está vivendo uma pandemia, ele começou na China. A gente decidiu fazer um estudo mais amplo, a gente fez com parcerias com universidades e com pesquisadores lá na China, e ampliamos o escopo. A gente cobriu áreas como mineração, consumo de petróleo e também o consumo de commodities agrícolas, soja, carne, etc. Você certamente sabe, a China é o nosso principal parceiro comercial. O agronegócio, ele mais um ano, aliás, esse ano de novo vai sustentar a economia brasileira, né? A China é um parceiro absolutamente estratégico. Então a gente quis fazer um trabalho amplo de análise, de tentar entender. Bom, a China vai desacelerar, porque o mundo todo vai desacelerar, vai crescer menos, as pessoas estão trabalhando menos, ficaram um trimestre trancado em casa, a gente aqui vai estar entrando já quase na quarta, quinta semana, depende da região do Brasil, com menor atividade econômica. Como é que isso impacta o nosso dia a dia, os diferentes setores da nossa economia? Então, a gente procurou medir isso também, e também para o setor agro, né, com a expectativa de compra desses produtos, a demanda por esses produtos na China, que é o principal mercado consumidor externo para o produto brasileiro, né? Bacana. E no levantamento aí de vocês, nesse recorte aí para os produtos agrícolas, especialmente aí dos embarques brasileiros para o mercado chinês, o que vocês puderam identificar? Veja, o que nós percebemos é que, assim, de fato, houve uma ruptura grave na cadeia produtiva da China.
você percebe, e o Brasil tem vivido muito essa discussão, que há sempre uma contradição entre aqueles que defendem um isolamento mais radical, e isto é bom para a saúde, e aqueles que defendem um isolamento menos radical. Isso é melhor para a economia, né? No caso chinês, eles optaram pelo isolamento mais profundo e radical. A província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro, foi liberada ontem. Ontem começaram a circular, liberaram aeroportos para voltar a funcionar. Foi um período prolongado de mais de 60 dias, todo mundo dentro de casa, muitas fábricas fechadas. Então, o impacto econômico ele é muito forte no curto prazo. No entanto, você consegue superar esses. Uma vez que você supera o problema de saúde, você consegue retomar com grande força. Esse foi o método feito lá. O impacto para várias indústrias foi gigantesco. Por exemplo, a indústria de componentes eletrônicos aqui no Brasil está difícil conseguir componentes da China e tal. Agora, o setor agro, ele é um setor em que não houve registro de queda nos pedidos e encomendas feitas no Brasil. Ele continuou mantendo o ritmo. Houve algumas discussões, houve algumas interrupções ali no processo, que deveriam-se mais a características logísticas. Por exemplo, você tinha caminhoneiros que buscavam importações que chegam no porto de Shenzhen, de Hong Kong, de Xangai, de Qingdao, que tinham que levar essas mercadorias para o interior do país. Eles estavam se recusando a ir buscar mercadoria, porque se ele sai de casa, vai buscar mercadoria e volta, a lei o obrigava depois a ficar 14 dias em isolamento, 14 dias sem poder sair de casa e tal. E como todo mundo está percebendo, é muito chato ficar trancado em casa, né? Então, você teve alguns momentos ali em que, por questões de interrupção logística, houve um menor consumo do produto agro. No entanto, a cadeia de alimentos foi uma das poucas não afetadas. E as perspectivas de todo mundo que nós entrevistamos é que as encomendas continuem em nível normal. Elas não devem se acelerar, inclusive porque há, de certa forma, algum grau de queda na renda média do trabalhador chinês, mas é um setor que deve ser preservado do grave impacto que outros segmentos sofrerão com essa crise, né? Tem um fato curioso em relação ao mercado chinês, que a gente notou com esse estudo, é que grande parte sobretudo da carne brasileira que é exportada para a China, ela chega na China, eventualmente in natura, e lá ela é beneficiada, lá ela é industrializada. E ela é muito consumida em restaurantes, como se fosse uma espécie de um produto premium, que você não tem no dia a dia na sua casa, você vai para um lugar especial, etc. E quando você vai ao supermercado, você compra, aí as carnes mais comuns a serem ofertadas são carnes australianas, por exemplo. A Austrália tem uma vantagem logística, porque ela é muito mais próxima da China, né? Então, isso foi uma desvantagem para a proteína brasileira, porque as indústrias estiveram fechadas, né? No entanto, os pedidos se mantiveram iguais. A gente atribui isso ao fato de que, na dúvida, os compradores, os importadores preferiram se proteger do temor de desabastecimento, né? Então, eles abriram, digamos assim, na economia de modo geral, não de comprar qualquer outra coisa, mas assumiram os riscos necessários para a compra de alimentos, assim, evitando qualquer risco de desabastecimento, né? O que foi bom para o negócio brasileiro. Agora, você citou um ponto interessante aí. A carne brasileira, de algum modo, ela chega com marca lá no mercado chinês ou não? Ou isso ainda não acontece? Ela chega até o porto só, vamos dizer assim, entre aspas. Isso. Esse talvez seja um ponto de atenção, um ponto a ser observado e que pode ser desenvolvido. Ela não chega com marca na China,
você não tem marcas brasileiras que usam a carne brasileira, o churrasco brasileiro, esses são reconhecidos. Assim. Você tem esse fenômeno do rodízio, por exemplo, você tem em Xangai, ou mesmo em Pequim, você tem churrascarias, é uma grife, assim, vamos tomar uma churrascaria brasileira, né? Muitos chineses, quando vêm ao Brasil, uma das coisas que eles querem fazer é ir conhecer um rodízio, visitar uma churrascaria. E eles não têm o hábito de comer carne em grande quantidade, muitos, inclusive, depois sentem até o desconforto depois de visitar uma churrascaria aqui e tal. Ela tem essa boa fama de ser um produto de boa qualidade, saboroso, mas ainda não há um marketing desenvolvido por conta das empresas brasileiras. O que não acontece com os australianos, né? A carne australiana, ou mesmo a carne dos Estados Unidos, ela chega com marca, com mais promoção, com mais marketing, e consegue eventualmente até obter um maior valor agregado na venda nas gôndolas, né? O produto brasileiro ele tem ido muito para redes de restaurantes. Quando você vai no restaurante, você come o prato feito, você não pergunta de onde veio esse creme de leite, qual é a marca dessa carne, né? Isso colocou o Brasil numa posição de fragilidade, né? Porque com o fechamento das indústrias e dos restaurantes, isso poderia ter representado uma perda significativa, né? Pelo menos esse primeiro trimestre do ano. De certa forma, para a nossa sorte, o temor puxa, não podemos deixar faltar alimento de jeito nenhum, impediu que pedidos fossem cancelados. Há um outro fator que deve ser levado em conta, que, de certa forma, protegeu a indústria brasileira de proteína, que foi a gripe suína africana, que afetou fortemente ali o rebanho, a suinaria chinesa no final do ano passado, né? Você teve um abate em massa de porcos, e esse tipo de carne, portanto, está em falta no mercado local. Então, eles procuraram repor com outros tipos de proteína e de outras origens, né? Você acredita que esse o plantel, enfim, de suínos aí na China foi praticamente dizimado, vamos dizer, né? Você acredita que isso também é um impulso aí para um aumento das importações de carnes aí chinesa nos próximos tempos, enfim, no médio prazo e tal? Sim, eu acredito. Há vários especialistas, a gente conversou até com alguns produtores, donos de fazenda tem uma província chamada Shandong, que fica assim entre Pequim e Xangai, ali onde é uma região que se produzia muito, se produz muita carne de porco. Eles estimam que eles precisam de pelo menos 2 anos para retomar o ritmo normal de produção. Essas estimativas foram feitas antes do efeito da pandemia. Como tudo ficou mais difícil de ser resolvido durante a pandemia, talvez isso até se prolongue um pouco mais, né? Então, nesse espaço de 2 anos, obviamente, uma proteína estrangeira ocupará esse espaço, né? Houve aqui no Brasil, houve até uma espécie de inflação da carne no final do passado. Sim, tivemos. Por causa da demanda chinesa, né? E essa questão aí da guerra comercial aí, enfim, China, Estados Unidos, um primeiro pré-acordo, como é que você observa isso? A guerra comercial, ela é um ponto de atenção. O que todos os especialistas têm apontado é que os produtos brasileiros eles são mais competitivos que os americanos. Então, tipo, o grão da nossa soja, quando você esmaga, ele é melhor, ele contém mais proteína. O custo da nossa carne de frango é mais baixo, e da nossa carne de vaca, de porco, etc., né? Então, em termos estritamente econômicos, o produtor brasileiro ele tem uma vantagem, em que pese as deficiências estruturais de transporte dos centros produtores, do Goiás, Mato Grosso, até as regiões portuárias do Brasil, etc.
No entanto, há fatores políticos que podem exercer um peso muito grande, né? A China tem um superávit comercial muito forte com os Estados Unidos. O governo americano tem feito uma pressão enorme para diminuir esse superávit. Uma das formas da China conseguir oferecer uma contrapartida é comprar mais produtos americanos, né? Há, de certa forma, algum fator, algum ruído político, que são também algumas declarações de autoridades brasileiras, eventualmente hostis à China, que no começo a China vinha ignorando, não fazia nenhuma manifestação a respeito, mas de uns tempos para cá ela passou a se posicionar. Para quem conhece o estilo da diplomacia chinesa, isso é muito significativo. A diplomacia chinesa, a gente pode dizer que ela é agnóstica. Assim. Ela não importa se o governo com quem ela está conversando é democrático, é autoritário, é de esquerda, de direita, ela tem um objetivo de fazer negócios, ela não se intromete na política interna, ela respeita os outros países do mundo e foi até criticada por isso muitas vezes, por apoiar projetos de infraestrutura, exploração de petróleo em parcerias na África com governos que eram acusados de abuso dos direitos humanos, etc. Mas ela não... É uma política histórica, de décadas dela, assim, de não fazer isso, de não fazer manifestações. Para ela fazer manifestações, demonstra que há um grau de irritação maior. Eles chegaram até a fazer algumas sinalizações de que isso poderia interferir no comércio, né? Não sei se de fato vão chegar a esse ponto, mas nesse momento delicado em que os Estados Unidos está se aproximando da China, porque os Estados Unidos e a China eles discutem, brigam, no caso do presidente americano, ele não tem perfil diplomático, ele fala assim de um jeito mais agressivo, mas na hora de fechar o acordo, ele é razoável. Assim, na hora que precisou comprar respiradores, comprar máquinas, ele não tem aquela história, mas é chinês, e aí eu vou ficar com a China, né? Eu vou lá, quanto vamos comprar. Então, eu acho que se a gente conseguisse jogar a discussão estritamente dentro de uma ótica comercial, tá bom, vamos competir, livre mercado, o que o americano tem, o que eu tenho. Se o jogo for esse, o Brasil ganha, o Brasil leva vantagem. O produtor brasileiro é mais competente, o produtor brasileiro tem tem um produto de melhor qualidade, o clima, o solo, o custo, esses fatores jogam a favor do Brasil. Se, no entanto, prevalecerem questões de caráter geopolítico, a gente pode sofrer perdas, né? Então, eu acho que esse deveria, e tem sido, aliás, né? Eu acho que os líderes do agronegócio têm feito a imprensa tem noticiado alguma pressão desses líderes em cima do governo brasileiro para que amenize declarações, né? E que busque um caminho intermediário, né? Eu queria aproveitar, a gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa entrevista, que você pudesse contar, usando, obviamente, toda a tua vivência, experiência aí com a China, com o mercado chinês, qual que é a dica justamente para o empresário brasileiro que quer ingressar no mercado chinês? Quais são, vamos dizer assim, não diria os truques, mas quais são as recomendações para se construir uma boa relação, uma boa aliança? Olha, eu acho que o primeiro passo, o mais importante, é você conhecer a China, você fazer uma viagem à China, visitar supermercado, se possível visitar um centro de produção, conhecer os distribuidores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é identificar um parceiro local. Conhecer um parceiro um parceiro chinês, para quem não tem experiência anterior, que possa te ajudar nesse processo. Terceiro ponto é começar pequeno, assim, você fazer um investimento pequeno, para que você possa, a partir dele, ter um aprendizado e depois dar passos maiores.
há um aspecto muito interessante na relação comercial com os chineses, que a cultura chinesa tende a valorizar muito a construção de relações de confiança. Então, isso, no primeiro momento, pode ser os teóricos chamam isso de cultura de alto contexto. Assim. No primeiro momento, isso pode ser um obstáculo, porque você precisa desenvolver um relacionamento, etc. Mas, num segundo momento, que está estabelecida a relação de confiança, você perde aquele contato comercial com mais dificuldade. Ele não te troca tão facilmente, porque para te substituir, ele precisa que outra pessoa desenvolva uma relação de confiança com ele. Então, há signos de negociação, de conversa, assim, muito específicos. Mas eu acho que talvez o principal fator é a gente ter essa consciência de que a China é um mercado estratégico, é um mercado importante e que vale a pena se dedicar e estudar, compreender a China, né? A China é o nosso segundo maior parceiro, a China é a segunda maior economia do mundo e é o nosso principal parceiro comercial. Apesar disso, o intercâmbio de informações de Brasil e China ainda é bastante modesto, né? Então isso é um desafio que nós temos e com grande vantagem para nós, porque somos economias complementares e a China tem uma grande demanda pelos produtos do setor agro que nós temos, e temos com excelência para vender, temos com qualidade, com preço, que o resto do mundo tem muita dificuldade de alcançar. Olha, Felipe, quero uma vez mais agradecer a participação aqui no Agropapo, foi uma excelente entrevista. E quero pedir a gentileza de você poder deixar os contatos, quais se você quiser, aí da Inovásia, para quem quiser mais informações, por favor. Tá bom, quero deixar meus contatos, inclusive para ajudar alguém, se alguém quiser, se algum momento se estabelecer na China, fazer contato com algum parceiro local, para exportação, etc., a gente pode ajudar nisso. Acho que a forma mais fácil é eu falar meu e-mail, que é fácil de decorar. É meu nome, Felipe, @ o nome da empresa, Felipe, @inovasia.com.br. Felipe, @inovasia.com.br. É só me escrever, eu vou ter o maior prazer em ajudar quem precisar de um help. Muito bem. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição aí do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.